Sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar nosso tempo de mesa de hoje. E a palavra que a gente tem em direção para este maravilhoso dia é 1 Coríntios 10, do 23 ao 33. Eu vou começar lendo, depois a gente vai para meditação. Começar na oração, né? Vamos começar a orar. Pai, muito obrigada por mais esse dia, mais esse momento na tua presença, mais essa oportunidade de receber de ti, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que não é um encontro online, é um encontro do nosso espírito com o teu. É a fusão de quem nós somos aqui, quem nós somos no céu. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que cada uma aqui foi trazida por ti. Foi tu que colocou no nosso coração a vontade, o anseio de estar aqui reunidas para receber a tua palavra, para receber o alimento espiritual que tu tem para nós, para hoje. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que tudo que vai ser trazido aqui, tanto por mim quanto pelas mulheres que vão contribuir depois, tudo é sobre ti, tudo é para a tua glória e tudo é para que nós sejamos cada dia mais parecidas contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou começar a leitura, então. 1 Coríntios 10, do 23 ao 33, quem quiser acompanhar. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, eu fiz uma meditação sobre essa palavra, agora há pouco, e nós podemos comentar muitas coisas, muitos pontos para ser trazido, mas o que Deus falou muito alto e claro ao meu coração foi sobre como nós, quando nós adquirimos mais consciência, nós acessamos mais de Deus, mais consciência de quem Ele é, de quem nós somos, como nós temos anseios de trazer consciência às pessoas. Mas nós não podemos fazer afrontas. O confronto, ele é para cura. A afronta, ela afasta, porque a afronta é ofensiva. Ela é agressiva. E quando tu entra com uma atitude agressiva para alguém, tu afasta ela do que tu quer derramar. Tu afasta ela do Jesus que tu diz que serve. Porque Jesus confrontou muitas pessoas, mas ele nunca afrontou ninguém. A essência de Cristo não é agressiva e violenta. Então, muitas vezes, a nossa carne, ela quer afrontar. Eu quero chegar e dizer, Juliana, tu não sabe de tal coisa? Tu não leu na Bíblia isso, isso e aquilo? Mas isso é afronta. Isso eu tô desrespeitando a Juliana. Posso chegar pra Juliana e dizer, então, Ju, sabe que eu tava lendo esses dias? E eu vi tal e tal coisa, e Deus me trouxe a revelação dessa situação. E para mim foi muito interessante, por isso, isso e isso. E aí daqui a pouco ela diz, puxa, eu não vi que eu estava fazendo isso. Foi um confronto? Foi, porque o confronto é uma oposição. Eu gosto dessas coisas de estudos, né? Então, a gente olhando para a origem das palavras, a afronta, ela é
uma posição agressiva contrária. O confronto é uma comparação, é o botar frente a frente, é uma oposição para mostrar, porque nós sabemos o que é a luz, porque existe as trevas, certo? Isso é estar frente a frente. Essa é a comparação. E foi muito pontual o que Deus nos trouxe, porque eu estava servindo nessa última jornada, né, de terça-feira, mais ou menos, ali, até domingo eu estive envolvida. E no ambiente ali espiritual, que é um retiro, né, nós passamos vários processos. E aí eu tava com a Gemima, acho que a Gemima não tá aqui hoje, mas nós duas estávamos na cozinha e por várias vezes eu fazia coisas que eu não via. E ela me confrontava com respeito e amor. Volta e meia eu dava uma perdida no fio da meada e ela, Jennifer, o que tu acha? Vamos fazer assim? E eu, boa, vamos voltar pro foco, é isso. E se ela me dissesse, tá, mas tu tá perdendo tempo por quê? Ia gerar um conflito desnecessário que não ia ser benéfico. Por isso que faz algum tempo que Jesus traz isso para mim, sabe? Porque eu sempre fui de afrontar as pessoas, de pegar o que elas faziam errado e esfregar na cara delas. De dizer, poxa, Thaís, tu tava aqui dizendo tal coisa e daí tu tá fazendo exatamente o que tu disse que era errado. Não, pelo amor de Deus, né? Eu era essa pessoa. E não foi. Às vezes eu pensava assim, né? Tipo, tu encontra Jesus e daí tu faz um download, tu muda completamente da noite pro dia. E comigo não foi assim. Porque são camadas, Deus vai entregando conforme a gente pode lidar. Então, teve um momento da minha caminhada com Cristo que ele me mostrou o que eu estava fazendo, me trouxe a consciência e disse: agora não precisa mais. E aí, conhecendo a Cristo, eu consegui olhar e dizer: poxa, Jesus não fez isso comigo, por que eu faço isso com o meu irmão? Jesus não fez isso comigo, por que eu olho para Zenaide e digo: poxa, Zenaide, tu fez errado? Mesmo que esteja errado, mesmo que seja contrário ao que Cristo faria ou quem Cristo é, eu não tenho direito nenhum de esfregar na cara das pessoas o que elas fazem de errado. E quando Jesus começou a me trazer isso, primeiramente foi extremamente doloroso, porque é muito confortável a gente continuar onde a gente está, é muito confortável a gente abraçar quem eu sou e não vou mudar, e não fazer nada, porque a gente precisa estar atenta. A gente precisa se observar, a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo e parar de olhar para o outro. E ontem, se não me engano, eu vi um post da Cris que ela colocou, né, o que incomoda o outro sobre mim, é sobre o outro, algo assim. E aí eu começo a observar tudo que eu vejo no outro que me incomoda, que na verdade eu que faço. Eu só vejo porque eu que faço. Quantas vezes que a gente fala muito do marido, porque é quem mais convive com a gente, né? Quantas vezes eu olhava para o outro e falava, meu Deus, mas ele não tá vendo. Não, porque eu não estava vendo. E aí, como que eu quero exigir um tratamento que eu não entrego? Como que eu quero exigir um amor que eu não entrego? E quando a gente começa a acessar as camadas de arrogância que a gente tem, de ego, é doloroso. É muito doloroso. Tu pensar, poxa vida, sou egoísta num nível estratosférico e eu só falava dos outros, né? E tava lá compartilhando frases no Instagram, né? Ai, o egoísmo é um veneno que não sei o que, não sei o que. E tu é egoísta. Porque aí tu compartilha pensando, ah, mas fulana de tal vai ver isso aqui porque tá errado isso e aquilo. Mas é o teu próprio egoísmo fazendo isso, porque aí tu manda indireta, porque tu sabe, né? Tu sabe, tu é perfeita, tu que tá certa. E aí a gente não faz isso só com as pessoas, a gente faz isso com Deus, porque aí a gente, poxa vida, mas aconteceu tal coisa com fulano, ah não, mas Deus precisava ter feito isso. Ai, Deus tinha que ter misericórdia de fulano, como se ele não tivesse, como se Deus não fosse o mesmo pai que é para mim, fosse para Juliana. O mesmo pai que cuida de mim, cuida da Juliana, o mesmo pai que cuida de mim, cuida da Cris.
É o mesmo Pai. Todas nós somos filhas, mas a gente quer pegar o que a gente pensa que Deus é e botar em caixinhas e dizer: ah, não, Deus vai fazer dessa forma com fulano, dessa forma com ciclano. E é extremamente perigoso quando a gente começa a se colocar nesse lugar de saber, eu sei exatamente quem Deus é e como ele age. Então, a Thaís vai me trazer uma situação aqui, eu vou dizer: ah, não, mas quando aconteceu comigo, Deus fez assim, 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 então deve ser a mesma coisa. Eu vim morar em São Paulo, mas aí a Thaís vai me trazer uma situação, eu falei: ah, não, mas quando aconteceu isso comigo é porque era para eu me mudar, e não tem nada a ver com isso. E aí continuo falando pelo meu ego, pelo que eu penso que Deus faz, pelo que eu penso que Deus é, colocando Deus na minha caixinha do que ele fez na minha vida, sendo que cada experiência é individual, sendo que cada filho é amado de uma forma única. E eu sempre vejo as mães de mais de um, né? Mães de segunda, terceira, quarta viagem falando que cada filho é diferente e o amor para cada um é diferente. E eu creio que é assim que Deus é, sabe? Ele não ama a Keila da mesma forma que ama a Rose. Não me ama como ama a Zenaide. Cada um é único e cada um é amado de uma forma única. E quando fala da gente não ofender, ou não escandalizar os irmãos, é sobre isso. Porque quando eu digo que eu sou representante de Cristo, e aí eu tenho consciência de uma coisa, eu tenho consciência de que eu não tenho direito nenhum de falar como deve ou não deve ser a vida do meu irmão, afrontando. E eu faço isso, eu estou dizendo para as pessoas, Jesus é assim. E aí que muitas de nós, a gente já compartilhou várias vezes, muitas de nós se afastaram de Cristo por causa de pessoas religiosas. E aí a gente tá aqui num ambiente de consciência, a gente se reúne sempre, a gente fala sobre as coisas que temos a melhorar, e aí o nosso ego, a gente não tá aberto a trabalhar o nosso ego, ele dá uma rasteira e a gente começa a ser a religiosa, a ser quem sabe e quem dita. Aí eu digo, Keila, tu sabe que quem usa brinco não é de Deus, né? Isso aí tá errado. Quem disse? Se Jesus quiser que tu pare de usar brinco, ele vai falar contigo. E aconteceu comigo. Eu usava piercing, eu usava vários brincos. Eu vivi uma época em que eu mudei as minhas vestimentas completamente porque Cristo falou comigo. E não foi ordenando, foi eu abrindo meu coração e deixando ser transformada. Eu só não conseguia mais usar a roupa que eu usava. Mas pergunta, se alguém tivesse vindo e falado para mim, sabe que na igreja agora tu não pode usar isso, o que teria acontecido? E muitas vezes nessa tentativa de criar consciência nas pessoas, porque nós somos Jesus Cristo, né? Num sentido pejorativo agora, a gente acha que a gente salva as pessoas, a gente vai se colocando num lugar de estar acima de todas as pessoas. E a gente se coloca acima, e daí eu sei, e tem que ser assim, tem que ser assado, porque Jesus, ó, Cris, Jesus me disse que não era para usar decote, então a Cris não pode mais usar decote. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que hora é? Deu 15 minutos hoje, ó. Hoje atingimos a meta. De hoje, pessoal, é sobre isso. É sobre o ego, é sobre o egoísmo, sobre a arrogância, que faz a gente, muitas vezes, afastar as pessoas de Cristo, ao invés de trazê-las para perto. E eu declaro que durante os próximos dias nós vamos sentir essas mudanças no nosso coração, vamos sentir nossa arrogância sendo quebrada, nosso ego sendo quebrado, e que nós não vamos mais ser as religiosas que ordenam as pessoas, nós não vamos mais ser as religiosas que dizem como deve ou não deve ser. Eu declaro, Pai, que ninguém que está aqui hoje ouvindo essa palavra será a mesma, porque eu sinto os corações abertos para a tua transformação, Pai. Não para o que eu falo, mas para o que tu está falando, Pai.
Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Quem quiser falar, ergue a mão e glória a Deus. Quer parar de gravar, Thais? Não, pode deixar. Então tá bom. Tudo bom? Eu acho que a Cris quer falar. Não percam a oportunidade. É só falar para não perder a oportunidade que já levanta a mão. Ali, Thaís. Fala, Thaís. Não, todo dia é um tapa na cara, né? Mas é um tapa na cara bom, sabe? A gente aprende aqui, gente, é assim, ó. A gente pensa, eu penso assim, não, hoje eu acho que hoje eu vou sair mais sossegada daqui. Não, eu tomei de novo. Amanhã acho que eu vou entrar e vai ser menos. Vou tomar amanhã de novo. Então, mas isso é muito bom porque isso vai nos tirando o peso, o julgamento, porque a gente julga o tempo todo, toda hora. Embora a gente não queira, embora a gente não. Eu me julgo a mim própria por coisas que tô sempre eu me apontando o dedo. Eu acho que talvez eu seja a minha maior julgadora e é algo que eu tenho trabalhado, tentado mudar, porque não é os outros, é eu, né? Quando eu falo dos outros, eu tô falando de mim mesmo, né? Que é algo que tá dentro de mim, que tá me doendo, e aí eu olho para o outro e então eu queria dizer que todo dia, gurias, assim, é muito bom. Eu não ia entrar porque eu tava que nem a Keila agora ali, ó, me maquiando para poder sair. Aí eu parei, eu falei, não, vou parar na metade aqui. E aí meu filho tava dormindo, acordou agora, e aí eu aproveitei, assim, para prestar atenção e melhor, assim, né, nos meus dias. Mas é todo dia, assim, é sair daqui com um coração mais leve, com cada mulher que fala, com cada mensagem que é lida ou dita, falado daqui de dentro, assim, sabe? É extremamente bom, assim, sabe? Não tem como sair daqui e não sair leve. A gente pode até chorar aqui, se escabelar aqui, mas sai daqui com o coração assim, ó. Ai, Senhor, obrigado, papai, porque eu tô bem melhor agora, sabe? E o Benício quer dar oi aqui. Olha lá, dá oi lá. Oi! Mas é isso, gurias, passando mesmo para só hoje agradecer vocês por estarem aqui sempre dispostos a trazer mensagem e agradecer a Deus por colocar no coração de vocês as mensagens que a gente precisa ouvir. E é isso, agradecer mesmo. Amém. Meninas, quem precisa aí, tá liberada, tá? Esqueci de liberar, mas amém. Deixa eu ver. Rafa Ferreira tá aí? Tá disponível? Acho que não. Enfim. A Thaís falou sobre os tapas na cara, né? A gente... Aí, ó. Pode falar, Rafa? Posso sim. Eu Vou vou só ligar a câmera. contextualizar, eu quero que tu fale. Ela disse que vai. Só vou ligar a câmera aqui. Isso. E a gente estava na jornada e cada dia um eita diferente, né? Mas nessa jornada foi loucura. Foi loucura. E aí eu quero chamar a Rafa para contar um pouco do que ela viveu. Que eu fiquei sabendo depois do rolê, mas estava tudo conectado. Acho que vai ser edificante ouvir teu testemunho hoje, Rafa. Amém. Bom, o que eu vivi lá no Retiro foi algo assim, ó, extraordinário, né? Eu era, como tu estava falando, eu estava só escutando ali, tu estava falando, parecia assim que era pra mim, né? Serviu o chapéu. Toma uma lapada. Assim, ó, eu era muito religiosa, né? Bem religiosa mesmo, assim. E lá Jesus me quebrou, né? Lá eu encontrei realmente o Cristo de verdade, né? Que cada uma, ele ama a gente conforme a gente é. A gente é livre, conforme a gente é, ele ama a gente, cada uma do seu jeito, né? E lá também, né, Jesus me curou do óculos, da visão, né? Porque eu usava óculos há mais de 3 anos, mais ou menos. E eu não enxergava, assim, ó, nada.
Eu tirava o óculos, já começava a doer minha cabeça, meus olhos, doía muito mesmo, assim, muito mesmo. Até para dirigir, inclusive de noite, assim, nossa, era horrível. E lá na hora da banheira do gelo, na hora que eu saí, na hora, assim, Jesus me curou, sabe, da visão. E até no dia seguinte, além de eu sentir como se fosse Jesus fazendo uma cirurgia nos meus olhos, sabe? E, nossa, eu fiquei assim 100% curada, sabe? E até ontem eu fui com meu esposo de carro, dirigindo assim na chuva, e eu enxerguei super bem mesmo. E Jesus me curou não só da visão, eu digo assim, carnal, né? Mas a visão espiritual também, né? Eu fui curada, né? E, nossa, e Jesus é maravilhoso, né? Maravilhoso. É só a gente se permitir, né? Abrir nosso coração para Ele, que Ele tá disposto a entrar, a curar, só que a gente tem que abrir o nosso coração para Ele, né? E eu era muito fechada, né? Muito de duvidar, muito de julgar os outros, sabe? Então, assim, olha, no momento que eu cheguei lá, assim, que eu tenho uma coisa que é a palavra certa para mim, assim, eu tava morta e agora eu tô viva. E como é tri tá vivo, né? Como é tri tá vivo, é maravilhoso. Agora eu posso dizer que eu tô viva, tô feliz e sou filha amada dele, né? E todas nós somos filhas Amém. amadas dele, né? Amém. Tô muito feliz mesmo. E é isso. Rafa, e para ti, antes do que tu viveu na jornada, antes do que tu viu na jornada, era possível tu ser curada dos teus olhos? Antes não. Antes não. Antes de eu participar da jornada não era possível, antes não. Por pelos ambientes que eu estava, né? Pelas pessoas que estavam na minha volta, não era possível. Não era possível. E aí eu vou te dizer que eu já falei aqui, né? Eu fui para a igreja pouco tempo, assim, mas eu era extremamente religiosa e até eu acessar consciência sobre isso, não era possível para mim ser curada dos meus olhos, não era possível para mim ver milagres. Eu sabia que acontecia, mas em algum lugar, com alguém, comigo não. E a religiosidade não afasta só as pessoas que estão ao nosso redor, mas nos afasta de Cristo. Porque aí a Exato. gente coloca Cristo em um lugar longe e a gente está aqui. Quando Deus tiver um tempo, ele olha para mim. Quando tem um louvor que esses dias eu estava ouvindo que eu falei para Cássia, não é possível que a gente canta isso, que diz assim, quando Deus resolver me entregar um milagre, quando Deus resolver olhar para mim. Eu falei, não é possível. Como assim quando Deus resolver? Tu deixa teu filho passando fome e diz que tu não tem tempo para isso? E Deus é assim, só que a gente se priva. É a gente mesmo que diz não é possível para nós, para nossa vida. Imagina para os outros. Se a gente não se permite, imagina os outros. E eu senti muito forte de trazer a Rafa para falar sobre isso. Nem sabia das questões de religiosidade que ela viveu lá. Sim. Mas é tão poderoso a gente viver o milagre e não um milagre de 25 anos atrás eu fui curada de tal coisa, mas todos os dias a gente vê milagres. Todos os dias. E através da nossa vida nós mostramos para as pessoas que é possível. Através da nossa vida nós mostramos que Deus é Pai e que Ele não precisa tirar um tempo para ti, porque Ele está contigo a todo momento. Amém, mulheres? Alguém mais quer compartilhar? Não, então amém. Hoje foi loucura. Cumprimos o horário. Hoje. Uma para Deus ver, né? Então tá, Deus abençoe. Que essa palavra rumine no seu coração ao longo dos próximos dias, não só hoje, mas dos próximos dias, que Deus traga novos níveis de consciência para vocês. E amanhã temos mais. Se eu fosse vocês, não perdia.